Cada vez mais a gente sabe, e a microfisioterapia está nesse caminho, de que a medicina informacional é uma coisa maravilhosa, que é o caminho aí, pelo que eu vejo, que é não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento, não é isso? Na verdade, no mundo inteiro está sendo estudado isso e tem se surgido pesquisas fantásticas, até na questão de qual a velocidade que o corpo utiliza para certos tipos de informações. Por exemplo, tem uma pesquisa americana, não estou me lembrando agora de onde é essa pesquisa, que eles falam que o estímulo químico, né, medicamento, ele demora de 2 a 3 segundos para ser reconhecido pelo corpo. O estímulo elétrico e o estímulo tátil, eles demoram em torno de meio segundo para ser reconhecido pelo corpo. O estímulo verbal, que é a base de da informação, né, toda a informação que a gente recebe, ele demora em 0,08 milésimos de segundo. Então, você vê que a informação, a informação tátil, a informação verbal e a informação da acupuntura também, né, porque é estímulo elétrico, é muito mais rápido do que qualquer medicamento que você pode ter no mercado. A grande vantagem da medicação do floral alquímica é que ele é um remédio vivo. Ele não pode dar perda de computador, nem televisão, nem de problema celular, nada disso. Porque a célula, como ele fala, como se a célula fosse isso na natureza, e o químico é assim, eles não conseguem quimicamente ser igual. Então quando ele entra assim no corpo, o fígado já não reconhece aquilo como um processo natural e já começa a criar problemas para a própria assimilação. É muito complexo esse assunto. Eu não sou contra a alopatia. Sim. Eu acho que tem momentos que se precisa, óbvio, a pessoa está em crise. Claro. Tem crise, eu vou me matar. Então, você precisa, mas saiu da crise, não, vamos procurar coisas. Não, e numa queda com politraumatismo, não vai querer botar agulha nem dar homeopatia. Tem que entrar com coisas mais sérias e drásticas, né, Sérgio? Mas enfim, eu entendo o que você está falando, mas as reações naturais pelo próprio organismo... Quanto mais natural, melhor. Melhor. Não é à toa que a homeopatia está fora do Brasil, né? Porque no Brasil tem muita gente que está metendo pau na homeopatia, mas fora do Brasil a homeopatia é dominante. Dificilmente se toma alopatia fora do Brasil. A gente tem que na Espanha, os times Barcelona e Real Madrid, os médicos lá só tratam com homeopatia. O Dr. Francisco Viana foi inclusive para a Espanha recentemente fazer palestras. Eu estive com ele em Campinas lá. Ele foi dar palestra, ele foi atender pessoas lá. Quer dizer, então eles estão muito mais ligados a essa linha de atendimento, né? Como nós aqui deveríamos também estar. Eu subi no blog. Ainda não subiu, quando eu subi para o YouTube, vou subir no blog essa semana ainda, uma entrevista com o Dr. Cid Paroni, um homeopata, trabalha com programação neurolinguística e com os florais de Bach, falando exatamente isso. Ele acha e defende que a homeopatia deveria estar muito mais na ativa e ter muito mais força no tratamento da grande população do que... O Brasil está muito atrasado com relação a isso. Com tantas flores, né? Agora vou puxar um pouco para a terapia floral também. Que eu sou apaixonado com floral também. Mas a do Joel, eu costumo brincar, né? Que o Dubai ele passa um verniz na planta. Não, verniz no rodapé. O do Joel Aleixo, ele tá lá no 20º andar, você tá com uma brocha lá, e o Joel tira a escada, né? Então é agora, né? Você fica só com a brocha e tal. Porque faz exatamente isso. Trata, em termos de miasmas, né? Chama-se miasmas, a vinda desses miasmas à tona,
para tratar os fundamentos das patologias. Tanto é que tem linha do DNA, tem serpente do pai e da mãe, tem coisas muito sérias que são tratadas e tal. É uma linha bem da alquimia, inclusive, né? Dá uma dica para o nosso internauta, o que ele pode fazer com a microfisioterapia em casa, se não para um tratamento, pelo menos para um diagnóstico, é possível? Uma dica que eu sempre dou para todos os meus pacientes, em todos os locais que eu vou, é a pessoa ela se conhecer, né? Ela começar a se conhecer para ver o que o corpo dela está querendo. Quando é, por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça. Quando é que a cabeça dela dói? É quando eu brigo com meu chefe, quando eu tenho uma discussão. Que sentimentos que aquela situação te gerou? Gerou medo, gerou ansiedade, gerou raiva? Vamos trabalhar esses sentimentos, trabalhar essa recepção desses sentimentos. Me gerou medo, mas eu tenho medo por quê? Porque ele vai me demitir, porque eu vou ficar sem emprego? Então, tá bom, tenho medo por isso, então vamos trabalhar para esse medo ele ser positivo, né? Tirar o positivo da situação. Isso já é uma forma da gente se tratar. A gente ter essa noção de o que está acontecendo comigo e ter essa noção de que, meu corpo, minha cabeça só dói quando eu tenho essa situação, minha gastrite só ataca quando eu tenho essa situação. Mas aí você muda o referencial, pelo que você está dizendo? Não? Eu mudo a percepção da situação. É mudar a percepção. É mudar a percepção negativa e começar a ver as coisas positivas da situação. Toda situação, seja ela boa ou ruim, ela tem um lado bom e um lado ruim. Ela tem um entendimento bom e um entendimento ruim. O problema é que as pessoas hoje em dia, nós temos um inconsciente coletivo que nos levam só para as coisas negativas. A gente vê só a coisa negativa da situação. Então, a partir do momento que a gente começa a ver a situação como uma coisa boa ou um aprendizado, nós tratamos muitas coisas e muitas coisas são tratadas. Eu gostaria de, particularmente, que você falasse um pouco. A questão do medo, segundo a medicina tradicional chinesa, está ligada à hipofunção dos rins. Hiperfunção dá autoritarismo e a hipofunção dos rins dá uma pessoa medrosa. E a gente percebe muito no consultório hoje uma hipoatividade do rim na grande maioria das pessoas. Você pega o pulso ali, que a gente faz diagnóstico pelo pulso, inclusive, aí você fala, você é uma pessoa que tem medo? Você é uma pessoa, não sou medroso, não sou medrosa. Não estou falando que você é medrosa, mas você tem alguns determinados medos que, medo de se atirar para alguma coisa, porque o medo, a gente entende, a psicopatologia explica isso, que quando a gente nasce, é um pouco teórico demais, mas vamos lá. Quando você você sai do ventre materno e entra na atmosfera, isso te dá um certo pânico e que cria o que eles chamam de medo ancestral. A ciência fala do tal do medo ancestral, que é o medo que a gente tem, obviamente. O medo de morrer, o medo de ser assaltado, o medo de ter um acidente de trânsito aqui em São Paulo, por exemplo, é uma coisa inerente a todo mundo. Tudo bem, isso tem um certo nível. Acima disso é que a gente começa a ver a questão da patologia, a patologia desse medo exacerbado. E a gente também entende que o destemor, as pessoas que se colocam em risco, né, por causa de um esporte, para ter adrenalina e tal, o destemor muitas vezes traz um traço psicológico importante que necessita até de tratamento. Eu queria saber como é que a microfisioterapia trabalha com essa questão do medo, como é que ela trabalha em relação à questão orgânica dos rins, por exemplo. Existe essa associação ou isso é restrita à medicina chinesa, Sérgio? Vai depender do tipo do medo. Se é um medo social, se é um medo de ficar sozinho, se é um medo de perder emprego, cada medo vai ter uma conotação diferente na microfisioterapia. O mais comum é o medo social. O medo social na microfisioterapia, ela está muito ligada a essa questão do rim, porque o rim, para a microfisioterapia, ele está ligado à liquidez, a ter todo mundo próximo a mim.
o rim na microfisioterapia, ele está muito ligado a questões das depressões, que foi o que eu expliquei antes. Não? Esse medo de perder as pessoas e perder tudo, perder familiares e perda financeira, vai fazer com que a pessoa se retraia, né? Se isole. Eu tenho medo social de perder pessoas, então, peraí, o que é mais fácil para o nosso cérebro? Isolo. Eu vou me isolar. Agora, se é aquela pessoa que tem medo de perder as pessoas e ela quer reter todo mundo próximo a ela, quer ficar com todo mundo perto, aí na micro a gente vai cair sobre lesões da hipófise. A hipófise no nosso cérebro, a evolução da hipófise é de nos esconder, nos camuflar diante de uma sociedade, diante de uma situação. Então eu deixo todo mundo perto de mim, porque todo mundo vai me proteger, eu fico escondido no meio deles. Eu fico escondido lá no meio deles e ninguém me vê. Eu tenho todo mundo perto de mim, mas eu tô lá, tô seguro. Tecnicamente, alguma coisa, algum toque, alguma possibilidade de você ensinar o internauta a se conhecer melhor? Uma forma de você se conhecer, é uma forma fácil, que não seria um toque. Toda vez que você está lembrando de alguma coisa, você sempre olhar para baixo. Quando você olha para baixo, você acessa o seu inconsciente. E aí, acessando o seu inconsciente, a sua memória daquela situação e as suas sensações daquela situação, elas vão vindo de forma mais clara e vai ser mais fácil para você distinguir o que é, o porquê que está acontecendo. Olhar para baixo ou para o chão? Você olhando para baixo, você mantém o seu rosto para frente, mas o seu olhar ficar para baixo. Isso se acessa o seu inconsciente. E aí, sem querer pensar em nada, já vira à tona. Você já está vindo à tona e bem de forma muito fácil. Muito fácil. É muito mais rápido quando você acessa o inconsciente. Nosso inconsciente, o nosso consciente, ele trabalha em torno de 40 a 50 informações por segundo. Nosso inconsciente, ele trabalha de 4 a 10 milhões de informações por segundo. Então ele trabalha muito rápido. Então, se acessar o inconsciente, vai vir coisas que você nem imaginava que você estava sentindo. E aí o que? Vem a sensação? E aí vem a sensação. Mas e como é que você trabalha depois aí, diante disso? Igual eu falei, você tem o medo. Você vê a sensação de medo. O que eu posso fazer para esse medo sumir? O que eu posso fazer para que eu deixe esse medo de lado? Ou o que eu preciso trabalhar para que esse medo seja superado? Isso vem também naturalmente? Isso vem naturalmente, isso vem muito naturalmente. Isso acaba sendo, eu falo que acaba sendo divertido você fazer isso, porque você conhece sentimentos que você achava que nem existia. Você fez isso com você mesmo? Eu fiz muito. Na época que eu estava... Isso foi um outro curso que eu fiz, que chama Psyche, que é justamente para trabalhar essa... Psyche. Que é trabalhar as crenças inconscientes, isso eu aprendi lá. E eu faço muito isso. Eu tô com uma dor de estômago, eu paro onde eu tiver, olho para baixo e começa a vir sentimentos, começa a vir coisas e eu já começo a me tratar inconscientemente daqueles sentimentos. Além do diagnóstico, da pergunta, da sensação, do sentimento, do trauma que vem, você também procura, eu não entendi direito, mas pelo que eu entendi, você pede uma orientação do que deve fazer para resolver esse problema? Não. Quando eu estou me tratando, sim. Mas quando eu estou tratando outra pessoa, não. Não. Eu digo dica para o internauta. Tá, eu olhei para baixo e percebi que tal sintoma, ou tal mal-estar está ligado com tal coisa. Tá, isso evidenciou um trauma X.
o internauta, ou eu mesmo fazendo o meu exercício, eu posso falar, bom, o que eu faço para resolver isso ou não? Sim, você já pode Fazer esse questionamento já. Porque como você está acessando inconsciente, na verdade você está acessando inconsciente coletivo. Então você tem todas as informações. Você tem todas as informações de como resolver aquilo. Tem alguma orientação para tipo de hora para fazer isso antes de dormir, hora que acorda, depois do almoço, enfim? Não? Só não fazer com o estômago vazio ou estômago muito cheio. Porque você pode ter uma indisposição e acabar não conseguindo fazer outras coisas que você quer fazer. Mas além só essas dicas. Pela radiestesia você fala que o melhor horário para se fazer isso é às 11h30 da noite, que é onde o inconsciente está todo aberto. Mas isso é pela radiestesia, não tem nada a ver com amigo. A medicina chinesa fala que também começa o dia às 23 horas, que é o horário do fígado, a hora da madeira.